Cabe a mim fazer uma contextualização aqui sobre o Lean Construction, né? Mas eu acho que o que nós vamos apresentar aqui, né, é esse grande case de sucesso e boas práticas que começaram do zero e que tem um avanço muito grande e muita gente já vem sentindo, né, a velocidade com que a linha verde, o projeto aí do Lean Construction da MRV, tem atingido os canteiros de obra, tá? Então, fazendo uma breve introdução aqui quanto ao Lean, né, e talvez por que falar do Lean, existe aqui algumas referências, né, de que 30% a 45% do tempo das nossas equipes, né, são em refazer planos. Então, nossa engenharia de obra acaba virando um cara de relatório ou de replanejar e não de execução ou de planejar, né, o plano que foi previsto. E a gente gosta de trazer essa frase com frequência, né, de o que seria o planejamento, né? O planejamento não é só lançar atividades no tempo, mas sim é um processo. Eu acho que a gente tem que entender que isso faz um diferencial que permite a tomada de decisão, que define metas, os recursos necessários para atingir essas metas, e ele é somente efetivo quando a gente tem um controle sobre as atividades realizadas, né? Mas o que de fato é o Lean, né? Então, através do Lean, o que a gente quer é maximizar o valor. E isso a gente quer em toda a cadeia, em todo o processo de produção. E para que isso aconteça, daí eu trago a prerrogativa da Climb, né? E eu acho que a gente encontra pessoas que compartilham desse objetivo pela trajetória, é que a gente quer fazer do ambiente da construção mais leve, mais colaborativo e produtivo. Então, voltando ao Lean, a gente tem que entender que isso vem do sistema Toyota de produção e que o Lean quer reduzir o tempo de atravessamento. E esse tempo de atravessamento parte do entendimento de que se algo na linha para, eu preciso entender por que isso parou. Então, remete àquela etapa do planejamento, né? Eu tenho que controlar, entender o desvio para permitir o entendimento aí das nossas atividades dentro do que vem desde a Ford, né? Um ritmo de produção e uma sequência das atividades que são desenvolvidas, né, nessa linha produtiva. Pegando como referência a Ford, anos depois a Toyota vai para o conceito de entende que o ritmo e a sequência são importantes, mas inclui nessa perspectiva a questão de que há uma demanda que deve ser atendida pelo cliente, o ritmo ele tem que ser uniforme, a sequência padronizada e inclui, né, constantemente esses ciclos de melhoria. No final, o que a gente realmente quer é entregar, né, aquilo que o Lean tem como premissa, que é valor para o cliente. Tá? Trazendo isso para a construção, foram definidos 11 princípios que definem a maneira da gente atuar dentro dos canteiros de obra. Esses princípios foram cunhados em 92, eu até tomo a liberdade de pegar esse slide que eu gosto bastante aí da Prevision, né, essas definições dos 11 princípios. Então, o desafio que foi proposto quando a gente pensou em implementar isso dentro da MRV é implementar o Lean na maior construtora brasileira, né, em números de unidades, que, vamos pensar, o Brasil equivale a 140 Suíças, né? Então, o desafio é espalhar isso num país de dimensões continentais, com atuação em 20 dos 27 estados, né? E envolvendo cerca de 300 canteiros de obra e impactando aí milhares de unidades a serem entregues. Sempre começa com uma frase do Alexandre, que é um diretor da Serrolim, que ele sempre fala, né, que o Lean é simples, mas não é fácil. Tem que ter uma mudança de mindset mesmo, de toda a companhia. Então, apesar de trazer a simplicidade, né, o Lean não é nada fácil de ser aplicado. A nossa linha do tempo, né, a nossa primeira disseminação Lean aconteceu lá em setembro de 2020, em Porto Alegre. Posteriormente a isso, a gente tem algumas regionais aí como Ribeirão Preto assumindo o protagonismo no Lean, né, e dando esse impulso para a gente começar. Nós trabalhamos em ciclos de implantação, a gente dividiu em 3 ciclos, sendo o primeiro ciclo da operação, onde a gente teve um modelo mínimo escalável, né, a gente definiu um modelo inicial para escalar para as obras da MRV. Nesse primeiro modelo, a gente atingia somente a Supra. Depois, a gente começou um segundo ciclo, que foi um ciclo de expansão, onde a gente já teve uma trilha um pouco mais estruturada e começamos outras linhas, que a gente chama, né? Além da linha de Supra, que temos a linha de acabamento e estrutura, a gente começou também com a linha de infra e a BITS.
E tivemos um terceiro ciclo, que é a sustentação, né, que é o mais difícil. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho, que é onde a gente... É o nosso maior desafio atual, né? Em cada ciclo desses, igual eu falei para vocês, nós temos uma trilha padrão, e aí eu vou chamar o Bernardo de novo, porque ele vai falar um pouquinho para a gente sobre conceitos do Lean, né, que a gente aplicou dentro dessa nossa trilha. Legal, Mari. Bom, acho que salientando, né, o que sustenta todo esse projeto, né, com todas aquelas dimensões, é o sistema Toyota de produção, né? Então, a linha verde também tem a sua casa, né, a casa da MRV. A gente não pode deixar de falar que na base temos a estabilidade operacional, buscar o resultado, que é segurança, qualidade, prazo e custo. Temos um pilar, né, de fluxo, né, que a gente chamou de tempo certo, temos o pilar da qualidade e ressaltamos, né, a importância das pessoas operacionalizando e construindo, né, dia a dia todo esse modelo. O nosso maior desafio é garantir a sustentação e a uniformidade em todas essas regionais. Nós temos regionais que estão mais à frente, né, temos regionais que estão num grau de maturidade um pouco menor, né? Então, o nosso maior desafio hoje é garantir essa sustentação e a uniformidade, porque a gente já atingiu mais de 180 canteiros de obra, hoje a gente tem mais de 130 obras em andamento com linha verde, e uma das nossas referências, que é o Guilherme da Andrade Gutierrez, ele sempre fala com a gente que não adianta convencer sem capacitar. Então, por isso, né, a gente, ao longo desse projeto, desse ano de projeto, a gente sempre focou muito em pessoas e processos, né? A gente focou muito na capacitação das nossas pessoas e na melhoria dos nossos processos. E aí tem um grande desafio. Primeiro a gente vem aí com processos e pessoas, e agora a gente vem para a parte da tecnologia, né? Como que a gente traz a tecnologia para a gente poder melhorar aí a nossa vida no Linha Verde. Como que a gente pode usar aqui esse ambiente que a gente está para nossa linha verde, né? Então a gente pode usar na sala de guerra, né? Uma estrutura a gente pode, junto com a consultoria e com os nossos multiplicadores, né? A gente pode ter uma sala de guerra. A gente tem uma questão onde a gente planta a sala de guerra na hora que a gente tem uma estrutura mínima ali no canteiro de obra. A gente agora ganha, a gente pode implantar antes, né? O planejamento ele tem que acontecer antes. Então, por que não ter uma sala de guerra antes? No ambiente do metaverso, a gente consegue ter essa estrutura antes. Então, isso é uma coisa bacana, né? Aqui eu coloquei um pouquinho do metaverso também, essa frasinha eu usei lá no webinar, né? O metaverso pega todas as funções importantes do trabalho diário, como comunicação, mídia, visualização de dados, gestão de projetos, aplicativos de web, leva para um espaço físico compartilhado, onde é possível interagir com outros membros, né? Então, alinhamento a qualquer hora, em qualquer lugar, eliminando a necessidade de reuniões pessoais, possibilitando a análise em ambientes próximos da realidade, acelerando as aprovações e encurtando os prazos das entregas. Aqui é importante, a gente tem aí vários ambientes aí, como o Teams, né, o Meet, mas o que eu gosto de ressaltar do metaverso é essa proximidade que a gente tem com a realidade. E isso é, para mim, assim, o grande diferencial, né? A sensação de que eu estou num ambiente muito próximo. Então, o treinamento, o engajamento das pessoas ali, ele, de fato, ganha uma outra proporção. Ela pergunta para a Mari e para o Bernardo, né, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram na implantação de Lean? E quais foram as soluções que vocês adotaram também para contornar esses desafios? Se puderem compartilhar um pouquinho. Mari, quer responder? Pode ficar à vontade, se quiser eu complemento. Eu ia fazer uma brincadeira que o mais difícil é conseguir contar todo um projeto de 180 obras do papel ao metaverso em 35 minutos. Só uma coisa. Verdade. Não, acho que a gente passou por vários desafios. Acho que cada fase ali teve. Acho que o primeiro foi o convencimento, né, de que é uma mudança importante. Daí eu acho que foi o ciclo 1. Acho que o ciclo 2, o tamanho. Imaginem 12, a gente tinha pelo menos 50 obras novas sendo implementadas por 3 meses, né? Mais ou menos essa proporção, além das 35 do primeiro ciclo, tá? Então, acho que o segundo ciclo representou uma expansão muito rápida, que teve um desafio, mas eu tendo a dizer que o maior deles é o atual, que conseguimos chegar a um volume significativo de obras com implementação, mas que resultados elas estão trazendo e como manter o que foi implementado.
né? Então, eu acho que o ciclo atual de sustentabilidade e de manter esse foco de melhoria, que já começa a permear, porque que não é só ferramenta, né? Não é só a sala de guerra, só o médio prazo, só o curto prazo. É realmente cultura, mindset, posicionamento frente a esse novo modelo de gestão, né? Então, acho que talvez o desafio, o maior deles é o atual, porque é o que vai garantir, né? Até então, nós tínhamos desafios que era de desbravar. Agora, a gente tem o de consolidar e manter. A gente realmente trabalhar um pouco e falar um pouco da história da trilha, né? Que foi desde o começo da construtora, do início realmente da estruturação, até hoje, vocês como grandes construtoras do nosso mercado, entre as 100 maiores do país, né? E, pessoal, a minha pergunta inicial até é nesse sentido, assim, montar uma empresa é sempre um grande desafio, né? E são muitas coisas a se priorizar. E o que vocês enxergam que foi fundamental, assim, numa priorização inicial? Tem 3 grandes grupos, né? A priorização do time comercial, de engenharia, produto e administrativo. Como que vocês enxergam esse passo inicial? Como que foi essa estruturação? O que vocês enxergaram que foram decisões acertadas nesse início, nessa primeira fase da estruturação? O pessoal que tá... Toda construtora nasce de uma característica, né, ou de uma habilidade que é identificar demandas de mercado, né, que podem ser atendidas com o produto imobiliário, né? Então, naturalmente, eu acho que a prioridade no início, em se tratando aqui da Planeta, foi justamente ter uma cabeça pensante que conseguisse ler o mercado, enxergar as oportunidades, né, ou seja, as demandas latentes do mercado e desenvolver os produtos e, obviamente, conseguir executá-los dentro de um prazo combinado com o cliente, né, criando a solidez, e, de outro lado, ter a competência de também comercializar os produtos. Sendo essas duas as áreas, né, prioritárias aí que eu indicaria com o nascimento da empresa, a área administrativa tem que vir se desenvolvendo paralelamente para acompanhar, logicamente, a organização da empresa e suportar o crescimento dela. E aí que a gente vai entrar depois com tecnologia, com um novo organograma, né, um novo capital humano durante essa trajetória. Mas, resumindo e bem objetivamente, acho que inteligência imobiliária e construtiva e vendas seriam as primeiras grandes competências. E aí, a partir de um certo ponto, a construtora já estava num tamanho razoavelmente grande, antes ainda do Ranking Tech, antes ainda de estar junto com o Mega, entendeu? A construtora já estava num ponto que nós precisávamos dar uma profissionalizada nela. Aí sim, nós paramos e montamos uma estratégia do quê? Primeiro ponto, cuidar do pessoal, não do pessoal interno, mas não só do pessoal interno, mas também do pessoal externo dos nossos clientes. Então, cuidar do cliente interno, cuidar do cliente externo. É muito complicado, porque é muito... Apesar do tempo de uma construção, da maturidade do empreendimento, né, até você começar a comprar o terreno, até entregar para o cliente, demora às vezes 7 anos, 10 anos. Mas isso também é muito dinâmico, porque às vezes você está aprovando um projeto aqui e fala, pô, mas agora mudou, você tem que reaprovar. Ah, vamos lançar, não vou lançar mais, vou lançar o outro. Então, por mais que você tenha uma estratégia definida, acontecem muitos desvios no meio do caminho. E nós não temos problema nenhum em fazer esses desvios se for para o bem da empresa, entendeu? Então, você tem que estar sempre ligado no movimento, pensando no que está acontecendo no mercado, vendo, participando muito de entidades. A gente gosta muito de participar de entidades como o Secov, Siduscom, participando de eventos como esse, entendeu? Onde você aprende muito e vê o que os outros estão fazendo também, para não ficar de fora, nem à margem do que está ocorrendo, e não ter problema em desviar sua rota em certo momento, desde que seja de maneira consciente. Então, aqui na Secar, uma das coisas que a gente percebeu também em relação ao que tornou a gente uma das maiores do Brasil, foi o fato de eu sempre falo aqui para a minha equipe de vendas que o nosso imóvel, ele é uma moeda forte na região. Então, é um imóvel onde o cliente sabe que vai ter a sua valorização, o seu investimento ele vai acontecer, e não só acontecer no papel, que a gente brinca, né? O imóvel valia X mil reais na época da aquisição, a consultora foi valorizando a tabela e chegou agora a 2x. Não, hoje a gente brinca aqui na Secar que a gente faz o começo, o meio e o fim. O cliente ele realmente vai comprar na planta, ele vai sentir a valorização imobiliária,
E quando ele for colocar esse produto no mercado, o mercado vai dar a liquidez que ele espera para ele poder realizar o resultado. E aí, com essa confiança de trazer o resultado para dentro do seu negócio, ele reinveste na empresa, acreditando nesse pilar. Isso a gente vem fazendo de forma cíclica, por empreendimento. E hoje a gente tem clientes que, desde a época do pai, quando ele lançou o prédio, investem com a CK. Então, acho que esse é o melhor termômetro que a gente pode ter, e os melhores cases para a gente poder aprender são com os nossos clientes. A gente trabalha muito os 3 pilares básicos, né, para uma empresa se diferenciar internamente, que são pessoas, processos e tecnologia, né? Então, esse trinômio aí está sempre conosco, a gente está sempre... Isso aqui que vocês estão vendo aqui é o nosso mapa estratégico, então todo ano a gente faz o planejamento estratégico, define prioridades e atua nessas 3 variáveis, né? Isso estou falando no campo de negócio, da empresa se estruturar e visando aí, logicamente, ser mais eficiente. E do outro lado, que é o lado do mercado, é gerar valor para o cliente, né? Então a gente está o tempo todo atento ao mercado, para identificar como que a gente pode gerar sempre mais valor, né? E aí o valor ele pode ser gerado de 2 formas. A gente traduz eles nos nossos produtos, ou seja, na nossa oferta, e a gente também investe muito na nossa marca, né? Que aí a gente pode dizer que é um valor mais intangível, né? Não é aquele que está explícito num produto, numa característica específica do produto, etc. Então, para dar exemplos práticos, né, e não ficar muito teórico aqui, quando a gente fala de produtos hoje, né, nós estamos vivendo, a gente atua aqui numa cidade que, incluindo a região metropolitana, tem mais de 1,5 milhão aí de habitantes, é uma cidade que está a 100 quilômetros da capital de São Paulo, então ela está num eixo de forte desenvolvimento do estado, né, de Sorocaba até Campinas, a gente tem 36% do PIB do estado de São Paulo concentrado aqui, uma forte tendência imigratória de pessoas vindo da capital morar aqui buscando qualidade de vida, sobretudo depois do advento aí do home office, né, fruto aí da pandemia, pela qual a gente vem passando. E aí a gente tem percebido também nas cidades uma mudança que é você ter dentro de cada bairro uma cidade, né? A pessoa valorizando muito mais o seu tempo do que propriamente o dinheiro, né? Como era no passado. Então a pessoa busca resolver grande parte das necessidades dela, sejam elas de lazer, de consumo, de convivência, dentro do empreendimento ou no entorno do empreendimento. Então aí a gente começa a geração de valor, a gente tem lançado muitos produtos de uso misto, com strip malls integrados ou mixed use, né? Torres comerciais com residenciais interligadas por uma praça de convivência que está num terreno privado, porém é aberta, é um presente para a cidade. E aí, dentro do produto, você traz as características que refletem os valores da empresa. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é você oferecer um ambiente desses, como uma praça, onde todos os moradores e as pessoas que moram no bairro poderão trabalhar dali, ter operações comerciais para consumir, ter um lugar seguro, né, onde temos movimento de gente do bem, transitando, trabalhando sempre. E de outro lado, além dos produtos, né, que são os exemplos que eu estou dando aqui, promover o que o Milton comentou, né, promover a sustentabilidade como um diferencial competitivo do negócio, além de ser um benefício para a sociedade. Né? Então, por exemplo, nós também fizemos a primeira usina de geração de energia fotovoltaica numa central de vendas que nós temos aqui, e essa energia gerada lá abastece todos os nossos escritórios. Então, a empresa hoje é autossuficiente em termos energéticos. Então, hoje a gente busca, além disso, né, contribuir também para o desenvolvimento da cidade, né? Como atuamos há 20 anos num único município, as nossas ações de contrapartidas, né, para a cidade, muitas delas são, obviamente, motivadas pelo poder público, né, que tem um programa disso, mas muitas delas a gente promove espontaneamente. Então, investir numa revitalização de uma praça, né, que vai trazer uma melhoria para o bairro, não só pensando no empreendimento que estamos desenvolvendo ali, isso tudo vai agregando valor à marca. A gente enxerga isso aqui como consultoria, a gente enxerga esse ponto, essa conexão, pessoas, processos, tecnologia, e como tecnologia realmente impulsiona o processo, mas você precisa ter, né, lá de pessoas, você precisa ter processos bem estabelecidos, né, e tecnologia realmente vem
para conseguir potencializar. E aí você pontuou muito bem mesmo, depois do momento de ter as tecnologias adotadas, é realmente integrar elas para que você consiga ter realmente essa velocidade na gestão e consiga cada vez mais estar atento com o cliente, estar atento com o mercado, estar enxergando o que realmente gera valor para o cliente, né? A mensagem final que eu deixo é que não existe fórmula mágica, né, para a gente crescer e se manter como uma empresa competitiva, né? O ranking é uma consequência apenas de um trabalho sério, comprometido, com valores explícitos, né? E com muita confiança, né? O nosso setor vive de confiança, solidez, de a gente ter intimidade com o cliente, de ler muito bem as demandas do cliente, entender um pouco o que a gente pode oferecer para a comunidade de modo geral, né? Como agente urbano que somos, né? A gente realmente impacta na paisagem urbana, na vida das pessoas. Em que a gente gosta de trabalhar, né, com a linha de balanço e com o próprio Prevision é a questão visual. Então, toda essa questão visual e gráfica que a linha de balanço consegue nos fornecer dá uma tomada de decisão muito mais concisa, muito ágil. Então, a gente ganha muito em planejamento e prazo em relação a isso. E também vinculando a um artifício do Prevision que a gente usa bastante, né, são as criações de cenários, que a linha de balanço nos facilita muito. A criação de cenários, né, do Prevision vinculados a linhas de balanço, a gente ganha muita otimização e até próprio custo. A gente, na pandemia, nós tivemos diversos exemplos, como, por exemplo, que a gente teve um atraso de piso e ninguém entregava piso. Acho que as outras construtoras devem ter passado pela mesma forma e a gente precisou, né, reprogramar ali, só que a gente tinha que respeitar a nossa linha de balanço, porque a gente estava numa situação de avanço físico da obra, que qualquer coisa que a gente trocasse do lugar impactaria muito. Então, talvez se a gente não tivesse uma linha de balanço que retratasse a realidade, que a gente tivesse certeza da nossa ferramenta de gestão, a gente não conseguiria, né, simular os cenários. Então, a gente conseguia simular cenários para tomada de decisão baseada na nossa ferramenta de gestão, que é a linha de balanço. Então, a gente conseguiu economizar no custo, a gente conseguiu sanar esse problema do fator externo, né? Era mundial esse problema da pandemia, tanto com a linha de balanço e a criação de cenário. Então, esse é um case aí de que a gente conseguiu otimizar tempo e custo com essa questão da linha de balanço. Possíveis gaps que você tinha no seu cronograma, né? Quando a gente implementou aqui o Prevision, acho que isso foi algo que eu notei ali na prática, porque eu que ficava ali na frente, operando de fato o cronograma, e quando a gente passa para o Prevision, a gente consegue identificar gaps de trabalho e aí, de fato, ver esse sequenciamento de trabalho bem feito ou mal feito, né? Então, a gente consegue dimensionar de uma forma mais eficaz, né? Algumas dicas aí que ela pode dar para facilitar essa operação, né? Operação da linha de balanço. Eu acredito que o que pode facilitar muito nesse processo é, antes de começar, a gente estabelecer quais atividades que geram valor, sabe? Determinar o relacionamento entre elas, o TACT, o ritmo de execução. Isso vai facilitar demais a nossa operação. E se a gente tiver um bom software, né, também, criando pacotes de trabalho, porque a gente fica com um visual bem mais enxuto, né, do fluxo das atividades, definindo um template padrão também. No nosso caso, a gente tem obras, são quase todas parecidas, e isso facilita demais a operação. É um ganho bem grande. E aí, acho que essa foi a grande adaptação que a gente teve, assim, garantir que essa transição seja fluida através de um ecossistema que a gente entende que é rico, tendo parceiros que reforcem isso e que sejam realmente muito bons e especializados. Todos os parceiros que a gente tem dentro do nosso ecossistema, nesse tipo de especificidade, é porque a gente acredita que eles resolvem uma dor grande que o cliente vai ter lá na ponta. E como que a gente faz para isso acontecer de forma fluida, né? Então, sendo mais objetiva, a nossa principal adaptação foi ter um ecossistema que garanta que o cliente vai conseguir resolver a sua dor, independente de qual ela seja, né? Porque cada construtora conhece a sua realidade e sabe que funciona melhor. Então, acho que as principais características que a gente identificou, pelo menos que eu identifiquei, foi um fluxo de informação mais rápido da ponta do processo até quem, de fato, traça uma estratégia ou tem que tomar uma decisão. Então, a pessoa que opera lá, né, o estagiário de planejamento,
ele consegue identificar ali, pelos métodos, questões e sugestões de melhoria para dar ao seu superior, e ele faz isso de forma mais rápida, porque ele entende que isso vai acontecer mais rápido. Antigamente, poderia ser mais moroso, ter uma tomada de decisão, uma reprogramação de cronograma, era algo muito desafiador e complicado, né? Eu costumo falar que a gente reprogramava o cronograma aqui, a gente tirava uma foto do cenário da obra, né? Quando a gente terminava a reprogramação, a foto já não valia mais de nada, né? Já era outra foto que tinha que tirar. E a liberdade para sugestão também, né? Ao Lean e toda essa questão, conseguem se sentir mais capacitadas para ter análises críticas mais focadas, e esse senso de pertencimento, nesse mesmo ponto, eles conseguem já buscar essas informações com o pessoal da obra. Então, assim, vale ressaltar o senso de pertencimento e análise e aumento da nossa análise crítica como um todo aqui na equipe. O Lean ajuda no processo de planejamento. Uma das coisas que ele ajuda bastante é no processo. Então, tem que envolver toda a cadeia. Quem faz parte do planejamento? Não é o setor. É a qualidade, é a produção, é os suprimentos, né? Então, todo mundo envolvido ali para facilitar o planejamento e a produção da obra. O cliente final, logicamente, é a produção, né? Então, a gente tem que ouvir bastante eles aí. Eu acho que a Ana falou duas palavras-chave para mim, assim, nisso, que é atualização e integração, né? Então, assim, o financeiro acaba sempre sendo muito importante, porque o cliente falou, né? O bolso é sensível, mas qualquer área que for integrar, enfim, que for trazer informações do Prevision, de outra ferramenta da linha de balanço, do Gantt, a gente precisa da informação atualizada e com uma integração de qualidade para garantir que esse relatório que a gente vai tirar financeiro, que é a minha previsão de pagamento, vai estar certa e vai estar atualizada, né? Então, eu acho que essas são as palavras-chave, os nossos mantras aqui, para, assim, como que a gente faz para garantir que o cliente vai ficar satisfeito com essa passagem de bastão entre as duas áreas. Cara, tendo uma informação que está com uma integração de qualidade e que está atualizada. Então, me garante que se eu atualizei lá no Prevision, se eu atualizei na minha solução que é integrada com o Cienge, no Cienge vai estar certo também se eu tenho essa integração, né? Se eu uso as APIs. E aí eu não preciso exportar, passar, que nesse tempo já desatualizou, porque lá na obra já aconteceu alguma outra coisa, o estagiário já gerou algum outro relatório. Então, a gente ter essa informação atualizada garante que o cliente vai ter segurança na hora de tomar suas decisões financeiras, na hora de executar as ações financeiras, né? Então, eu acho que esse é o nosso principal ponto aqui de preocupação quando a gente fala dessa integração. Qual a importância, né, que vocês enxergam desse casamento entre planejamento de obra, né, e o financeiro, e também se a linha de balanço, né, na sua visão de vocês, tem ajudado ou se ela pode ajudar, né, a melhorar essa conexão aí? Com a linha de balanço, nós temos muito mais visibilidade, né, da obra como um todo. Como o engenheiro de planejamento, ele também faz o controle de custo da obra, ele consegue identificar se está tendo um desperdício, né? Se está tendo estoque desnecessário, tudo isso que pode impactar no financeiro e que no final do dia não vai gerar receita para a empresa, né? E também tem a questão, uma coisa que você falou uma vez que eu guardei, né? Nem sempre para a gente andar mais rápido, a gente tem que colocar mais recurso, né? Então, às vezes, essa desculpa é muito usada, né? Eu preciso para garantir o prazo da obra e às vezes não é a melhor solução. Uhum. E acho também que a gente consegue, além dessa visão na linha de balanço, a gente consegue enxergar as atividades que podem ser de fato puxadas, que vão gerar valor, que podem reduzir o prazo final, né? E com isso, reduzindo o prazo, o nosso impacto financeiro é direto, né? Através das despesas indiretas, a gente já tem um ganho ali já muito grande. Com o fluxo contínuo, né? A gente já conseguiu lá definir o nosso cronograma, nosso lead time. Então, essa é uma etapa do planejamento, né? Muitas vezes a gente fala que o planejamento é cronograma, mas, na verdade, o cronograma é só uma das etapas, né? Então, a gente está com esse cronograma pronto, o próximo passo é a gente verificar como que a gente pode otimizar esses recursos, né? Então, para a gente atingir isso, a gente tem que pensar na logística, no estudo de canteiro, de obra, né? É um pouco do sistema mesmo Toyota, né? A gente tem que ter a peça certa, na hora certa, na quantidade certa e no local certo, né? Então, a gente tem que estudar a obra, a logística, as baias de insumos, né, a disposição dos equipamentos,
Com isso, a gente vai minimizar o deslocamento, né, entre as atividades, e a gente consegue ver no fluxo das atividades onde estão essas baias ensacados, né, e verificar a necessidade para a gente evitar esse desperdício de tempo de deslocamento, né. Então, se eu vou entrar com uma atividade de louças por agora, com certeza o meu material tem que estar próximo dessa torre, né, então, torres muito dispersas, então o fluxo, ele te permite isso, você estudar o canteiro e ver como você pode minimizar esse deslocamento, né. Então, quando a gente fala de logística, né, inclusive ontem a gente estava numa empresa, né, numa consultoria lá, falando de logística, a gente tem um número aí macro de estudos, né, que é mais ou menos 30% do tempo, né, gasto dos profissionais aí com logística, né, logística, preparação de materiais, né. Tendo melhorias no campo. Então, é dessa forma que a gente se prepara, assim, de novo, né, muito focado no ecossistema. Eu estou num momento que linha de balanço faz super sentido. Beleza, você troca a sua solução integrada e o Cenge vai continuar respondendo como ele respondia com o Gantt antes. E essa é a nossa grande preocupação, que o nosso cliente tenha aí uma solução fluida e a gente seja realmente o ecossistema, né? Ter ferramentas é ótimo e ajuda muito, mas é o mindset integrado, né? É realmente ver o processo de ponta a ponta. É ver que as coisas não... Que nem, acho que muito feliz a colocação do Renato de que o Lean não é no planejamento. Isso faz parte do Lean, né? Então, como que eu faço para implementar um novo processo? Entendendo que ele vai ter impacto em vários setores e a gente precisa fazer com que isso aconteça com fluidez. Isso para a linha de balanço, para qualquer outro processo que a gente vai implementar. Então, eu acredito muito nisso, de ter o mindset... Começar a verificar quais fazem sentido continuar. É um pouco do que a Gabi falou mesmo, a gente tem que abrir a mente, né? E acho que o principal é a gente entender, o que é o que eu mais gosto na linha de balanço, é que é um processo Lean e é um processo colaborativo, né? Envolve pessoas, a gente sai do Gantt, que fica muito na mão do planejador e quando muito do engenheiro de obra, uma linha de balanço que é uma gestão totalmente visual, que vai desde o campo até o escritório, o empreiteiro. Então, para funcionar tem que ser colaborativo e tem que envolver todos, né? Eu acho que essa é a principal dica que eu daria. A sua cultura e o que nessa nova ferramenta ela vai potencializar a sua cultura. Acho que isso que nós fizemos bem aqui na MP e funcionou, e acho que esse é o caminho para a gente fazer uma implementação de qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de processo, olhando para dentro para conseguir o sucesso. Eu, falando de uma dica rápida, eu concordo com todas, e todas seriam tópicos meus, mas você fazendo todos esses 3 passos citados, eu acho que não pode esquecer de fazer um mapeamento da implementação. Tratar uma implementação como uma gestão de um projeto. Tem que ter uma boa ferramenta para isso, né? Nós estamos utilizando o Prevision, a gente consegue ter uma gestão visual bem gerencial com os dashboards que eles proporcionam lá das obras, e a linha de balanço também não deixa de ser detalhada, ela está lá no cronograma. O que a gente faz, na verdade, é reduzir as atividades, criando pacotes de trabalho, de forma que a gente não perca o sentido do contexto, né? Que é uma gestão visual, então ele não deixa de ser detalhado, apenas está mais enxuto. Então, dá para conciliar as duas coisas com uma boa ferramenta, eu acredito.